Olá a todos, em nome do IDP, eu quero declarar aberto o nosso webinar, que tem como tema de hoje as práticas comerciais abusivas e a questão da utilização do algoritmo para seleção de compra e preço de produtos nas grandes plataformas de serviço no mercado de consumo. Esse webinar ele faz parte do nosso programa de pós-graduação em Direito, especificamente dos nossos cursos de mestrado e doutorado. Para o nosso webinar de hoje, eu quero inicialmente saudar e agradecer imensamente a participação da professora Miriam Wimmer, que está aqui com a gente e que vai nos ajudar a fazer esse debate. Professora, muito obrigado pelo seu tempo, pela generosidade de estar aqui com os nossos alunos e todos aqui que nos assistem para tratar desse tema. E também, para esse webinar, nós temos os nossos acadêmicos, os nossos mestrandos e doutorandos do nosso curso do IDP e que vão conduzir e são responsáveis por todo esse seminário. Então, eu quero, de antemão, também agradecer a disponibilidade, o interesse e o compromisso dos nossos alunos com mais essa etapa metodológica, sem dúvida, de pesquisa no âmbito do direito. Então, com isso, eu quero agradecer a todos, saudar a todos em nome do IDP e já passar a coordenação e a condução dos debates para o Lucas e para todos os nossos acadêmicos e pesquisadores. A todos, meu muito obrigado. Lucas. Primeiramente, bom dia a todos que vamos acompanhar, os colegas presentes também. Bom dia especial à nossa convidada, a professora Miriam Wimmer. Tá? Pessoal, aproveitem a presença da professora aqui, tá? Assistam de olhos colados, tá? De ouvidos atentos, porque vocês vão ter um aprendizado aqui que não se, como o professor Ricardo costuma dizer, vão economizar 10 anos, tá? Com o que vai ser ensinado aqui. Tá? É uma pequena apresentação da nossa convidada, pequena não fazendo jus, claro, ao currículo, né? A nossa professora Miriam Wimmer, doutora em Política de Comunicação e Cultura, pela Faculdade de Comunicação da nossa UNB aqui de Brasília, mestre em Direito Público e graduada em Direito pela UERJ, tá? E certificada como especialista em proteção de dados pessoais pela Europa na CIP, International Association of Privacy Professionals, certo? Professora, muito bem-vinda novamente. Por favor, já pode ir abrindo nossos trabalhos. Muito obrigada, professor Ricardo, Lucas, todos os demais alunos. Fiquei muito honrada e contente pelo convite para participar desse debate e, enfim, muito feliz por ter sido escolhido esse o tema para discussão. E aqui eu comento que o professor Ricardo certamente entende do assunto até mais do que eu, por conta da sua larga experiência nos temas de defesa do consumidor, então eu espero poder agregar aqui algumas reflexões sobre os aspectos mais tecnológicos desse debate contemporâneo, mas eu tenho certeza que o professor Ricardo vai me corrigir se eu cometer algum equívoco aí nos temas consumeristas, que não são exatamente o meu forte. Mas muito obrigada pelo convite, fico honrada por participar desse webinar junto com todos vocês. Nós é que agradecemos novamente. Nosso primeiro item, nossa primeira discussão, tá, se refere à questão do algoritmo, tá, que é o sistema utilizado para quantificação de dados, identificação de possíveis demandas do consumidor, que vem gerando alguns problemas que vamos discutir alguns aqui hoje. Tá? A primeira pergunta que vai fazer para a senhora é o nosso colega Newton. Pode abrir o microfone. Bom dia, professora Miriam, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, professor Ricardo, colegas. Meu nome é Nilson Franco, eu sou advogado aqui em Brasília, sou aluno do doutorado. Meu tema de dissertação, ele, de certa forma, converge com o que a gente vai estar estudando na disciplina do professor Ricardo. Eu estudo, vai ser mais ou menos o mesmo tema, só que voltado ao direito concorrencial, mais na questão de ato de concentração ou poder dominante na questão do mercado digital, mas é bem semelhante. A questão que me cabe, professora, ela se refere, como o colega bem colocou, de algoritmo e Big Data, né? Então, a gente estudando percebe que essa estrutura de Big Data e algoritmos, elas são muito importantes para o desenvolvimento do mercado digital. É importante a forma como hoje essas empresas conseguem estruturar os dados e, a partir disso, conseguem definir políticas estratégicas e gestão empresarial.
E, ao mesmo tempo em que essa estrutura da Big Data e do algoritmo é importante para esse desenvolvimento dessa parte da economia, ela também traz essas preocupações, uma vez que esse poder dessas informações pode fazer com que, de fato, ocorram práticas abusivas, como, por exemplo, redirecionamento de consumidor através de captações de informações geográficas, através da captação de informações em redes sociais, em questionários, enfim, inclusive isso pode influenciar no preço final, na captação, no direcionamento do produto a cada um. Eu tenho 3 questionamentos, professor, mas eu acredito que eles sejam interligados, então eu vou tentar mesclá-los aqui, para colocar tudo numa questão para a professora estruturar a resposta como achar melhor, tá bom? O questionamento era, a gente queria entender qual que seria o papel do direito no âmbito da relação entre o Big Data, utilizando os algoritmos, e a proteção dos dados pessoais. Qual que seria o desafio do Estado na fiscalização e no cumprimento dessa legislação frente às empresas consideradas Big Data e que se utilizam os algoritmos para direcionar suas políticas e estratégias empresariais junto aos consumidores? E aí, fechando, que seria a nossa pergunta talvez central mesmo, de que forma que o algoritmo do Big Data e o compartilhamento dessas informações pode explorar a fraqueza ou ignorância do consumidor. Obrigado, professor. Esse seria o nosso questionamento do primeiro bloco. Obrigada, Nilson, pela pergunta. Eu acho que é uma questão, enfim, super atual, super importante, porque, de fato, a gente vive esse processo de transformação digital, que é um processo já irreversível, né? Tudo que era físico, analógico, papel, CD, enfim, agora é bits e bytes, um fenômeno acentuado aí pela pandemia, em que a gente vê realmente um processo de digitalização de todos os aspectos da vida cotidiana, tanto nas nossas relações sociais, nas relações com o Estado, como também no âmbito das relações de consumo. E isso tudo associado a um cenário em que a gente tem uma inédita disponibilidade de dados, né? E esse fenômeno de Big Data muitas vezes é caracterizado por 3 Vs, né? Volume, velocidade, variedade de dados que circulam, que são usados nos mais variados contextos, que podem ser combinados e recombinados entre si, com vistas à formação de perfis, né, perfis profissionais de consumo, perfis financeiros, para utilizar nos mais variados contextos e para as mais variadas finalidades. E eu acho que a reflexão sobre as relações de consumo é muito oportuna e importante nesse contexto, porque no direito do consumidor, e aí o professor Ricardo vai me confirmar, né, a gente tradicionalmente parte do pressuposto de que existe uma assimetria de forças, né, entre quem está comercializando e quem está comprando. Existe aí a percepção de uma hipossuficiência do consumidor e a minha percepção é de que essa hipossuficiência, de certo modo, é agravada quando o consumidor é colocado, digamos assim, no centro, no alvo dessas práticas, né, de formação de perfis, seja para publicidade dirigida, seja para precificação personalizada ou para, enfim, outras questões associadas ali às relações de consumo. E, em paralelo, né, tudo isso também acaba acarretando uma mudança na própria dinâmica das relações de consumo, né? Então, quando minha mãe era jovem, ela ia na loja, comprava um produto físico, pagava com o dinheiro, voltava para casa. Hoje, eu faço compras na internet, eu sou assediada por publicidade personalizada nas minhas redes sociais, quando eu navego na internet, inclusive gerando uma dinâmica concorrencial muito complexa com relação ao uso dessas informações. A gente tem aí o fenômeno dos influenciadores digitais, a gente tem todo um debate sobre como a publicidade pode legitimamente se dar nesse ambiente digital, inclusive face ao público infantil, face a públicos mais vulneráveis, né? E isso num contexto em que os algoritmos são usados para fazer inferências acerca dos indivíduos, né? Então, não necessariamente existe ali uma relação de causalidade, mas juntando uma série de pedacinhos de informação, formam-se perfis, de modo que eu provavelmente esteja categorizada como uma mãe de classe média alta, servidora pública, que tem interesse por tecnologia e plantas, né? Isso é uma coisa que, para mim, eu acho que gera pouquíssimos efeitos negativos,
mas pensem vocês, uma pessoa categorizada como de baixa renda, provavelmente inadimplente, que se interessa somente por produtos, enfim, de menor faixa de preço, né, que potencialmente não receberá ofertas de emprego para vagas mais qualificadas por conta, enfim, de circunstâncias alheias à sua vontade, uma pessoa que possivelmente não receberá uma oferta de crédito, não conseguirá pegar um empréstimo num banco, por exemplo, por conta dessas categorizações. Então, essa opacidade algoritmo, essa dificuldade de entender por que eu tenho acesso a um certo produto, a uma certa oferta, e a pessoa do lado não tem, é um elemento que, do meu ponto de vista, agrava esse fenômeno de hipossuficiência, porque ela não dá ao cidadão, ao consumidor, ferramentas para enfim, se opor a esses tratamentos, ou sequer para saber por que ela foi categorizada da maneira assim ou assada, né? Então, eu acho que quando a gente pensa em personalização de ofertas e personalização de preços, naturalmente a gente está falando de fenômenos que podem ter aspectos positivos ou negativos, né? Existe toda uma discussão sobre a personalização, e eu chamaria atenção aqui para talvez alguns dos riscos, né? Já que a gente está discutindo o papel do direito, né? Face a tudo isso, o papel de fiscalização do Estado. Em primeiro lugar, a questão de que essas inferências nem sempre estão corretas, né? E aqui é importante salientar que correlações não correspondem a relações de causalidade, tem todo um debate sobre correlações espúrias, né? De repente, uma pessoa que enfim, tem super condições de honrar um empréstimo, está categorizada como uma pessoa cronicamente inadimplente, e com isso ela tem um risco de perdas de oportunidade, de discriminação, enfim, agravadas por essa vulnerabilidade que se acentua em face da opacidade, né? Uma segunda questão é que mesmo no campo da publicidade, que, enfim, em tese não gera um impacto imediato sobre o consumidor, eu vejo que existe, sim, uma dimensão de riscos a ser discutida, porque muitas vezes a publicidade personalidade pode acabar mirando em aspectos particularmente vulneráveis daquele consumidor. Então, vamos pensar a oferta de crédito consignado para pessoas que têm uma dificuldade de gestão financeira, né, o problema do superendividamento, oferta de bebida alcoólica para pessoas que têm um problema com bebida, né? Então, a gente consegue entender também que no campo da publicidade personalizada haveria aí alguns aspectos, se não jurídicos, pelo menos éticos, né, que mereceriam um escrutínio maior, um debate um pouco maior pela sociedade. E, por fim, a questão que mais me parece sensível, né, é que a personalização acaba ensejando uma limitação das oportunidades de conhecer coisas diferentes, né? E isso talvez não seja tão impactante quando eu estou falando de consumo, mas quando eu estou falando de ofertas de emprego, certamente é uma coisa que pode impactar profundamente, inclusive as possibilidades de, enfim, ascensão profissional, de estabilidade econômica, de modo de vida de um indivíduo, sabe? Então, eu acho que diante de todo esse fenômeno que a gente está ainda aprendendo a compreender, né, começando a perceber a extensão desse fenômeno, seus impactos na sociedade, é que se faz necessária, de fato, uma reflexão sobre o papel da lei, o papel do Estado, o papel da regulação para lidar com esses temas, e eu mencionaria aqui que nós temos talvez um bom ponto de partida na própria LGPD, que fala de questões de não discriminação, de revisão de decisões automatizadas, mas que certamente não esgota essa temática, que vai ter também, enfim, consequências na seara consumerista, na seara trabalhista, e também nas próprias relações entre indivíduo e Estado. Acho que seria isso que eu teria a comentar nesse primeiro momento, Nilson. Obrigado, professora. Tem mais algum questionamento, Nilson? Encerrou por aí? A gente pode avançar? De minha parte, sim. Perfeito. O algoritmo é um problema, né, gente? Isso é fato. Passando, se eu quer, professor, o senhor está falando, seu microfone está... ok. Perfeito. Então, passando aqui para o nosso segundo bloco, vamos avançar para a questão da normatização, né? Que é uma problemática, principalmente para quem se identifica como liberal, que não quer o governo se meter em tudo quanto possível, né? E aqui, os governos estão preocupados com a questão de plataformas digitais, né? Os usos desses algoritmos, e acabaram surgindo duas problemáticas importantes, que serão abordadas aqui pela nossa querida Simara Araújo, né? Sobre o geoblocking e o geopricing, né? Então, Simara, pode abrir seu microfone e questionar a professora. Primeiramente, bom dia, professora Miriam, bom dia, professor Ricardo, bom dia, colegas, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui discutindo um assunto tão inovador, tão presente no nosso cotidiano,
e que às vezes a gente não entende direito as minúcias de toda a problemática disso, né? Eu sempre fui uma apaixonada pelo direito do consumidor, já fiz algumas pós-graduações, tanto em consumidor como em tutela de interesses difusos e coletivos, mas eu trabalhei a minha vida inteira com regulação. Eu vim do mercado regulado e eu sei o quanto é complexo essa relação, né? Em que você tem uma matéria e que o governo ou a sociedade, ela impõe ou ela solicita que haja aí um direcionamento mais efetivo por parte do governo, né? Eu sei que a professora tratou a carreira dela dentro de agência reguladora, né? Hoje está como diretora da agência que regula, a LGPD, e diante disso, a gente sabe que tanto a Europa como os Estados Unidos, a própria França já fez uma lei a respeito disso, mas todos os governos estão voltados e empenhados a estudar esse assunto e se planejar para regular isso. E no Brasil não está sendo diferente, né? Eu imagino que isso foi uma derivação também da pandemia, que acirrou um pouco mais essa movimentação desse comércio, principalmente o comércio eletrônico digital, em que tem caracterizado aí as situações, ou pode vir a ter caracterizado as situações de geoblocking. A gente tem a PL que hoje já está no Senado, que é a 21/2000, né, e que está tendo bastante controvérsias em alguns pontos a respeito dela, né, e eu queria que a professora falasse um pouco, diante da experiência que ela tem com regulação, dessa situação em que a gente, às vezes, parece ser um Estado muito interventor, né, tendo em vista que, pelo menos no meu entendimento, a gente tem algumas ferramentas hoje, para mim, plenamente capazes, haja vista que houve aí o processo da Decolar e houve uma punição a respeito disso, com base na legislação já existente, né? Então, a gente tem o próprio Código de Defesa do Consumidor, a própria Constituição, a LGPD, em que eles trazem contextos, talvez hoje, em relação ao projeto, mais abrangentes, né? E que se realmente há essa necessidade da gente regular, e se caso, qual realmente é o ponto que a gente deveria fazer esse olhar mais profundo nessa matéria. Joia, Simara, obrigada pela pergunta e fico feliz de saber que a gente tem um ponto em comum, que é uma trajetória associada à regulação. Eu comecei minha carreira no serviço público na Anatel, né? Inclusive eu lembro do professor Ricardo Morishita dessa época, ele batia um monte na Anatel, eu pensava, gente, que pessoa brava, e hoje nós somos colegas de DP, então o mundo dá voltas. Eu acho que ele tinha razão nas críticas, diga-se de passagem. Mas eu acho, Simara, que a sua pergunta é muito interessante, e outro dia eu participei de um painel em que alguém me perguntou assim, Miriam, você é a favor da regulação ou a favor do mercado? E eu acho que tem uma falha, talvez, na formulação dessa pergunta, porque não se trata de ser a favor ou contra a regulação como questão de princípio, né? A regulação ela é uma ferramenta que serve para alguma coisa. A necessidade de regulação estatal surge quando você tem uma falha de mercado, uma situação não ideal, né, em termos do uso, às vezes, de um recurso escasso ou de um bem público, ou enfim, um tratamento que gere impactos para a sociedade que não seja capaz de ser resolvido pelo próprio mercado, né, que gera prejuízos sociais. Que não seja capaz de ser resolvido sem que se criem regras, né, para disciplinar aquela circunstância concreta, eventualmente que se identifique um órgão público para tratar do assunto. E eu acho que, enfim, quando a gente fala de regulação, a regulação não é algo que surge com o objetivo de atrapalhar o mundo dos negócios, mas sim de viabilizar, né, a exploração eficiente de um determinado recurso ou mesmo de uma atividade econômica, sem que aquilo gere externalidades negativas que podem, inclusive, inviabilizar a continuidade sustentável daquele nicho de negócios, sabe? E eu acho que exemplos são muito comuns, eu poderia falar, por exemplo, das regras de trânsito. É muito bom dirigir carro, mas se atropelar pedestre é ruim, se dirigir bêbado é ruim. Então, para isso, a gente tem um código de trânsito, a gente tem uma estrutura de fiscalização para assegurar que todos possam conduzir seus veículos e os pedestres não sejam atropelados, né? Passando para um domínio mais de regulação econômica, um outro exemplo que eu poderia trazer é a de regulação do espectro eletromagnético, né, que é usado para emitir sinais de comunicação, de rádio, enfim. A origem da regulação do setor de telecomunicações
diz respeito justamente ao uso desenfreado de um recurso escasso, um bem público, que é o espectro. Se todo mundo fala ao mesmo tempo, ninguém se escuta, você tem interferência e o barco que está lá precisando de socorro não consegue se comunicar com as forças de salvamento. Então, eu vejo a regulação não como algo anti-mercado, essencialmente, mas algo para viabilizar, né, a fruição de serviços, a exploração de modelos de negócios de maneira sustentável. E eu acho que quando a gente pensa em dados pessoais, quando a gente pensa nesses modelos de negócios baseados em dados, esse é um paralelo muito importante. A gente poderia pensar até talvez no paralelo com a exploração sustentável de recursos naturais, porque o uso desenfreado de bens, né, que estão aí, que todo mundo pega, né, acaba minando a possibilidade de seu uso sustentável por gerações futuras, e no caso de dados pessoais acaba gerando um efeito perverso, que é minar a confiança das pessoas no próprio ambiente digital, sabe? Então eu entendo a necessidade dessas regras não como uma forma de atrapalhar o mercado, mas sim de viabilizar que ele se organize de maneira positiva. E eu acho que quando a gente pensa em assim, regular sim ou não, já temos regras suficientes, né, ou precisamos de novas regras, a primeira pergunta que a gente sempre tem que fazer, e que a gente faz quando faz análise de impacto regulatório e se eu não fizer nada, o que acontece? Né? Se eu usar só os instrumentos dos quais eu já disponho, será que eles já são suficientes? Né? E avaliar também diferentes estratégias, né, para lidar com aquela falha de mercado, com aquele problema social que foi identificado. Porque, e aí eu concordo, nem sempre a solução é uma lei. Né? Se lei resolvesse todos os problemas, a gente estava bem no Brasil, porque o que não falta é lei e o que não falta também é problema, sabe? Então, o que me parece é que quando a gente se depara com uma situação nova, é preciso pensar de maneira criteriosa, como você diz, olha, eu preciso de novas regras ou não, e mais, será que outras estratégias autorregulatórias, corregulatórias, combinadas ou não com regulação tradicional, poderiam ser mais efetivas para atingir aquela finalidade que se pretende atingir, sabe? E pensar ao mesmo tempo que a regulação mal calibrada pode sim gerar um efeito negativo para todo mundo, né? Inclusive para a própria sociedade, que passa a se ver privada da possibilidade de acessar serviços ou aplicações que trazem, enfim, um valor social, um ganho para a sociedade. Então isso é um grande pano de fundo, assim, teórico para chegar na sua questão, e eu acho que esses fenômenos que você descreveu, né, de geopricing, geoblocking, né, que estão essencialmente associados a essas novas tecnologias, em particular o uso da inteligência artificial, são fenômenos ainda muito novos, sabe? Eu acho que nós, como sociedade, estamos começando a ver a pontinha do iceberg das repercussões que essas tecnologias vão trazer para a nossa sociedade, e, de novo, como eu mencionei, em vários setores, né? Tecnologias que, tanto para o bem quanto para o mal, vão trazer impactos brutais no campo da pesquisa científica, no campo da educação, nas relações trabalhistas, nas relações de consumo, nas relações com o poder público, e que suscitam, né, de novo, não apenas questões jurídicas, né, quem vai responder no caso de um carro autônomo que mata um pedestre, mas também questões éticas ligadas ao limite da autonomia humana e ao livre desenvolvimento da personalidade humana, sabe? E eu acho que justamente por estarmos nessa fase muito inicial, o que a gente tem que fazer primeiro é tentar compreender os impactos da tecnologia, avaliar quais princípios nós, como sociedade, entendemos adequados para regular o uso dessa tecnologia, e a partir daí fazer uma avaliação cuidadosa das regras. E aí eu concordo contigo que nem sempre é uma nova regra que é necessária, mas às vezes uma interpretação tecnologicamente sensível de regras existentes, sabe? Eu particularmente, eu vejo com uma certa cautela, assim, as propostas de legislação que estão no Congresso Nacional, justamente porque eu acho que elas partem de um ponto ainda não amadurecido de debate entre os diferentes atores que são impactados por essa regulamentação, e aí o risco é ser ou ousado demais ou ousado de menos. Em ambos os casos o cenário não é positivo, sabe? Então, normas muito principiológicas avançam, talvez um pouco, mas não o suficiente, né? Normas excessivamente detalhadas talvez sejam também negativas por conta não apenas do impacto sobre a inovação, que é uma preocupação, mas também por não fazerem frente realmente aos desafios que estão colocados, sabe? Então, o que me parece é que, de fato, nós temos já alguns elementos na nossa legislação que nos permitem enfrentar esses desafios, né, pelo menos em parte, e que talvez com o amadurecimento da discussão e com a sedimentação de uma jurisprudência administrativa, judicial, a gente possa verificar onde é que estão as lacunas que requerem realmente novas normas. E o paralelo que eu gostaria de traçar diz respeito ao Marco Civil da Internet. Eu me lembro que quando o Marco Civil começou a ser discutido no governo, 2009, 2010, a primeira pergunta é, nossa, mas para que isso? A gente já tem CDC, já tem, né, um monte de normas que tratam, enfim, de questões tributárias, de responsabilidade e tal.
E a constatação naquele momento era, olha, está havendo uma cacofonia judicial, porque cada tribunal decide de um jeito com relação a questões de responsabilização, remoção de conteúdo, guarda de logs. Então, sim, temos aqui um diagnóstico concreto de um problema que precisa ser endereçado por meio de uma nova legislação que vai ser pactuada de maneira ampla entre todos os stakeholders afetados, sabe? Então, embora eu vislumbre que sim, pode ser necessário expedir novas regras sobre a exemplo do que vem acontecendo na Europa, em outros países, né, refletir sobre os riscos que essa tecnologia traz, eu acho que aqui no Brasil a gente está ainda um pouquinho, alguns passos atrás, sabe, mesmo em termos de diagnóstico, de quais questões que realmente exigem novas regras e quais que poderiam ser endereçadas por meio das regras existentes. Opinião particular, tá? Não é opinião necessariamente da ANPD. Só complementando, assim, a gente tem mais uma coisa em comum, que eu concordo em gênero, número e grau com o posicionamento da professora, né? Eu acho que qualquer regulação precisa antes de muito debate, muita discussão e de várias análises, inclusive econômicas, de impacto e de realmente se elas estão indo para o caminho correto, né? Diante disso, eu sei que tem duas discussões em relação a esse projeto de lei, uma em específica, né, que é a questão da responsabilização subjetiva, que ela está lá prevista, e que isso, eu gostaria de saber se a senhora entende que isso pode trazer aí algum tipo de conflito com a responsabilização já patente que existe no Brasil perante o consumidor, que ela é objetiva, né? E também tem uma outra discussão que é também muito típico da nossa área de regulação, se esse assunto deveria ou não ser tratado numa nova agência, como aconteceu na própria LGPD, né? Quando a gente analisa mercado efetivo, eu sou uma grande defensora das agências, eu sou apaixonada também pelas agências, porque no conceito teórico elas, para mim, são a via mais adequada de você fazer justamente todos esses pontos que a professora tratou, de limitar ou não limitar conforme as falhas de mercados existentes, né? E isso talvez seria uma solução que poderia trazer menos impacto, como está acontecendo com a PL 2120, né? E eu queria saber se a senhora tem alguma opinião, se a senhora poderia contribuir com a gente, colaborar. Claro. Então, com relação à questão da responsabilidade, eu vejo que esse é um tema que gerou uma grande controvérsia, né? Inclusive com uma carta de civilistas, com nomes muito ilustres, importantes, que, enfim, reagiram de maneira crítica à proposta que foi aprovada na Câmara dos Deputados. Só para colocar todo mundo na mesma página, né? O projeto que, enfim, não se, salvo engano, tá? Não se alteram as regras de responsabilidade já existentes quanto a relações de consumo e a responsabilidade civil do Estado, que são sempre objetivas, mas que fora isso, em regra, a responsabilidade seria subjetiva, né? E a reação que foi gerada me pareceu muito interessante, porque eu até reli a carta ontem, por acaso, por conta de uma aula que estou preparando. Os juristas em questão, eles não defendem a responsabilidade objetiva em todos os casos, como chegou a ser noticiado, mas eles apontam que, por outro lado, definir que é sempre subjetiva acaba criando uma situação em que há um risco de irresponsabilidade generalizada, justamente por conta da dificuldade de apurar as responsabilidades em sistemas que são opacos, em que não se sabe sempre como é que chegaram a uma decisão, nos casos concretos, né? E me parece que existe aqui um certo ruído assim, na comunicação, porque eu vi outro dia uma pessoa defendendo que a Carta dos Civilistas era ruim, mas que, por outro lado, deveríamos ter uma avaliação baseada em riscos. E o que me parece é que uma avaliação baseada em riscos é o contrário de uma responsabilidade subjetiva sempre, né? Ela justamente estabelece que, quando houver um risco mais acentuado, o nível de responsabilização deve ser mais elevado, partindo-se para uma responsabilidade objetiva, né? Então, eu falo sobre esse assunto com algum conforto, e, de novo, não é opinião oficial do governo, mas opinião particular, mas eu já publiquei a respeito no campo da responsabilidade administrativa, e o que me parece é que pensar em responsabilização deve necessariamente levar em conta uma gradação entre, de um lado, opacidade, nível de intervenção humana e risco associado
naqueles processos. E quando a gente olha para o contexto europeu, por exemplo, o que eles estão fazendo lá é justamente tentar categorizar risco, né? Então, alto risco, médio risco, baixo risco, e embora a proposta europeia não fale nesse momento de responsabilidade, vai ter uma outra norma que vai tratar disso, salvo engano, o que a gente vê é justamente que a ideia de um risk-based approach tem a ver com essa ideia de distribuir de maneira equitativa na sociedade os riscos e os benefícios que uma tecnologia pode trazer. Então, o que me parece é que a gente está num momento de discussão que é um pouquinho um diálogo de surdos, né, em que um fala um negócio, o outro discorda que um negócio, né, que o outro não tinha falado. Então, eu acho que tem um espaço ainda para amadurecimento dessa questão, e o que me parece importante é que o risco seja sempre levado em consideração quando a gente trata do nível de intervenção estatal, seja para fins de responsabilidade civil, seja para outras questões ligadas à governança, transparência e intervenção humana, sabe? A sua segunda pergunta também é muito, muito legal, porque a gente passou por isso quando a LGPD foi aprovada. Precisamos de uma nova agência, vamos usar um órgão que já existe aqui, né? E quem acompanhou a discussão vai lembrar que várias ideias surgiram. Vamos colocar na Sinacom, vamos colocar no CAD, vamos colocar numa agência, vamos colocar na CGU, né? Vários órgãos, inclusive, se candidataram, né, a receber aí as atribuições da LGPD. E no caso da LGPD, me parece que era claro que toda a experiência internacional e também nosso arranjo institucional brasileiro indicava ser importante que houvesse um órgão próprio para isso, devido, sobretudo, ao risco de canibalização de uma pauta de proteção de dados para uma outra pauta setorial, sabe? Então, um assunto que é novo, um assunto que está começando a ganhar musculatura, se ficasse colado, na minha opinião, né, se ficasse colado numa superagência, um pequeno penduricalho de proteção de dados, dificilmente teria condições de, enfim, criar a estrutura necessária realmente para lidar com uma legislação tão transversal. Mas eu digo isso sem saber se o mesmo vale para a inteligência artificial, sabe? E eu comento assim, eu não acho que criar um órgão público seja necessariamente uma barreira à inovação, tá? Pelo contrário, o órgão público muitas vezes ajuda a viabilizar essa inovação de maneira sustentável, como eu mencionei, mas o que me parece é que no caso da inteligência artificial, por conta dos impactos da IA, não apenas em várias áreas de atuação econômica e governamental, mas sobretudo em vários âmbitos do direito, é que eu não sei se a gente consegue ter uma abordagem centralizada como nós temos no caso da NPD, porque, de novo, inteligência artificial vai pegar desde emissões de poluentes por veículos até declaração de imposto de renda, né, seara civil, tributária, trabalhista, de proteção de dados pessoais e de atuação do poder público. Então, eu não sei, não saberia realmente nesse momento dizer se criar uma agência de IA é uma solução. Às vezes eu acho que é uma abordagem talvez um pouco simplista, sabe, quando a gente observa um cenário que requer a coordenação, não apenas entre inúmeros órgãos públicos, mas em inúmeras áreas do direito, sabe? Então, eu acho que é uma questão que não está clara ainda, sabe? E eu penso que órgãos existentes certamente têm um papel a desempenhar, e em particular a ANPD, mas também outros órgãos públicos. E o que me parece que seria interessante nesse momento, talvez, seria criar não uma agência reguladora de IA, mas talvez um centro mais com cara de think tank, assim, para reflexão sobre o uso ético de algoritmos, sabe? E existem países que têm estruturas desse tipo, e um órgão que não fosse propriamente regulador, mas que pudesse propiciar uma reflexão maior sobre o tema nos diferentes ambientes públicos e privados em que essa tecnologia é utilizada. Mas eu acho que, assim, o tempo dirá, sabe? Eu acho que, de fato, a gente está num momento muito inicial de discussão, e a impressão que eu tenho hoje pode não se materializar amanhã. Então, fica como uma resposta provisória e sujeita a ser alterada. Trazendo até uma outra ponderação da Simara, quando a gente estava aqui montando o nosso seminário, né, a questão de que a quem interessa, às vezes, a regulação ou a não regulação, né? Até que ponto a gente não pode ter certeza que existe um grupo de interesse por trás daquela movimentação no sentido de regular ou não regular alguma coisa, né? Então, tudo isso tem que ser observado no nosso campo para ninguém ser pego de surpresa. Certo? A gente pode... Terminou, Simara? Tem mais alguma colocação? Ok. Então, a gente pode avançar para o nosso próximo bloco, falar sobre um assunto que é presente praticamente em todos os campos do direito, que é a transparência, né? Às vezes, muitas vezes pouca. Então, ficou o tópico aqui com o nosso querido Thiago, tá? Maior ponto de estresse aqui que eu vi que ele fixou, que é onde ele vai, a partir de onde ele vai partir, é a questão do lucro e da mudança, às vezes regional,
de oferta e de preços em razão de uma comunidade que aparenta ter mais capacidade financeira do que outra, né? Então, esse vai ser o ponto de partida dele. Tiago, por favor. Obrigado, Lucas. Obrigado, professora Miriam. Está sendo um prazer ouvir a senhora. As respostas realmente são bem elucidativas e tenho certeza que vão contribuir muito para a gente. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade também de ter aceitado o nosso convite de modo tão rápido. Bem, professora, a minha inquietação aqui nesse bloco, né, que traz a pergunta, ela é fruto de uma evolução natural aí do que a gente chama de mercado, né? É muito comum, é muito usual, você tem um supermercadista, por exemplo, ele tem uma empresa num determinado local da cidade, ele abre em outro local melhor condição econômica, ele eleva um pouco o preço para explorar, conseguir o máximo de lucro em relação àquele perfil do consumidor, né? E isso, a sociedade naturalmente sempre entendeu isso como uma coisa muito natural. Eu acho que isso nunca foi objeto de maiores discussões dentro da sociedade. Mas quando a gente traz essa questão agora para a escalabilidade que os algoritmos permitem e a gente desloca um pouco esse eixo de formação um pouco não, talvez muito ou totalmente, o eixo de formação do preço do produto e do serviço para o perfil do consumidor, então, assim, o preço do produto ele passa a existir de modo dinâmico, não em razão do produto ou do serviço, mas em razão do consumidor que vai adquirir aquele produto. Isso aí gera, de início, para mim, um certo impacto, né? E é em razão disso que eu trago a seguinte pergunta, que eu queria compartilhar com a senhora e ouvir suas, com certeza, brilhantes elucidações. Nesse cenário de precificação dinâmica dos produtos e serviços, com fundamento em características individuais do próprio consumidor, constitui abuso ou exercício da liberdade econômica e empresarial, essa busca pela máxima lucratividade da empresa. E, a partir da resposta também, identificar o direito à explicação na formação desse preço. Ele encontra limite claro na proteção intelectual ou seria mera manifestação do direito fundamental, autodeterminação informativa, que a gente já viu o Supremo agora reconheceu? São essa pergunta que queria imensamente ouvir a senhora. Obrigada, Tiago. Eu acho que são perguntas que não são fáceis e não tem uma resposta clara a respeito. E eu comento que, por acaso, assim, eu tive a oportunidade de aprender um pouquinho sobre esse assunto recentemente, porque eu participei de uma banca de mestrado, de uma mestranda da USP, a Pietra Quinelato, que tratou desse assunto, e logo depois eu recebi um grande presente, um livro do Bruno Koga, que eu acho que foi até aluno do IDP, que tem um livro sobre precificação personalizada. O professor Ricardo está acenando com a cabeça, deve conhecê-lo, né? Então, eu comecei a ler a respeito e eu confesso que eu não tenho ainda uma visão totalmente clara sobre essa questão, se constitui abuso ou exercício da liberdade empresarial. E nessa banca da qual eu participei, a gente tinha professores que iam para os dois lados, né? A aluna em questão, a Pietra, ela queria partir do pressuposto de que era uma prática lícita, né? Então, ela dizia, é lícito, tentava explicar, e aí depois ela ia enfrentar a questão da LGPD, e alguns membros da banca disseram, não sei se é lícita não, vamos pensar com cuidado, né? E um ponto muito interessante que me chamou a atenção é que houve, inclusive, uma mudança de posição da própria Senacom a esse respeito, né? Então, no caso envolvendo ingressos com preços diferenciados entre homens e mulheres. Não sei se o professor Ricardo acompanhou essa discussão, né? Então, em 2017, a Senacom expediu uma nota técnica indicando que a diferenciação de preços entre homens e mulheres seria uma prática comercial abusiva, né? Porque não haveria nenhum respaldo lógico ou legal. E depois, em 2019, a Senacom mudou de posição, né? E disse que, enfim, apresentou um entendimento diverso, dizendo que essa discriminação poderia favorecer a diversidade de frequentadores, né? E aí inverteu-se um pouquinho o argumento, olha, não se trata de um preço discriminatório, mas de um desconto, né? Então, descontos são uma prática comum, né? Todo mundo hoje em dia sabe que você vai no restaurante, um está com cupom, o outro não está, você pega um avião, cada passageiro está pagando um preço diferente. A Senacom argumentou que essa era uma prática já consolidada na nossa sociedade e que poderia haver, inclusive, ganhos para a sociedade como um todo, porque você precificaria de acordo com a capacidade de pagamento, né, ou com o interesse, né, com a relevância que cada consumidor atribuiria àquele conteúdo. E eu confesso assim que eu não sei, não tenho certeza, tá? Os textos que eu li apontavam que também, possivelmente, do ponto de vista antitrust, não haveria ali propriamente um problema, e o que me parece que mereceria uma discussão mais aprofundada à luz da LGPD
diz respeito justamente ao princípio da não discriminação, né? Então, indo para além da seara consumerista e concorrencial, eu acho que tem uma discussão no campo da proteção de dados pessoais, porque a LGPD traz esse princípio da não discriminação e é um princípio articulado de maneira muito curiosa, porque não discriminar é óbvio, né? Não pode discriminar por raça, por sexo e tal, mas a LGPD, ela veda o tratamento de dados pessoais para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos, né? Então, ela parece indicar que haveria algo além da simples ilicitude, né? Não se trata apenas de dizer que não pode discriminar pessoas negras ou pessoas homossexuais ou mulheres, mas sim que não seja feito um tratamento abusivo, né? Que possa ser uma discriminação abusiva de indivíduos. Então, esse conceito de abusividade, eu acho que é um conceito muito mais aberto do que puramente, né, não pode praticar racismo ou xenofobia, mas envolve também uma avaliação sobre uma dimensão talvez de injustiça ou de iniquidade realmente face a esses tratamentos algorítmicos. E aí a pergunta que eu me faço, assim, enquanto consumidor tudo bem, eu posso pagar um pouquinho a mais, mas será que a moça que trabalha aqui em casa, se ela recebe uma oferta de preço que não esteja calibrada, né, a capacidade de pagamento dela, ela não deixaria de adquirir um bem de consumo que seria importante para ela, não deixaria de fazer uso de um determinado serviço, talvez, né, uma prestação de um serviço financeiro, um empréstimo no banco, ou enfim, qualquer tipo de serviço por conta de uma precificação inadequada. E eu acho que são duas questões. Uma assim, a precificação inadequada, a gente está falando da correção ou da incorreção dos algoritmos, mas outra uma questão que talvez realmente em determinados serviços que seja de interesse fundamental para o dia a dia, a precificação personalizada seja uma discussão que vai até além, né, em função dos riscos, da necessidade realmente de um olhar humano, né, sobre essas discriminações. Então, eu acho que é uma questão assim, tremendamente complexa. Eu acho que é difícil dizer assim, a priori, que não pode, mas eu acho que talvez o que nós necessitemos de uma avaliação mais pormenorizada sobre circunstâncias em que pode, que não pode, critérios, sabe? Para que nós possamos ter mais segurança quanto a essa prática, porque, enfim, sabemos que a concessão de descontos é uma prática comum, às vezes, pela cara do freguês, o desconto vai ser maior ou menor, mas no ambiente digital a gente tem uma série de outras questões, uma série de outros riscos, né, que talvez merecesse uma avaliação mais cuidadosa. Então, é uma resposta muito em cima do muro, viu, Tiago? Mas é porque eu acho que é um assunto que merece ainda uma reflexão e se é algo que você está estudando aí no seu trabalho de pós-graduação, eu tenho certeza que você poderá também trazer uma boa contribuição a isso. E com relação ao direito à explicação, né, se isso viola a liberdade empresarial ou se isso, enfim, é uma manifestação do exercício de autodeterminação informativa, o que eu acho que quando a gente pensa em direito à explicação, a gente tem que pensar no público a quem se destina essa explicação, né? Então, uma coisa é uma explicação para o órgão regulador, para a ANPD, que vai fazer uma auditoria técnica em sistemas algorítmicos. Outra coisa é uma explicação para aquele indivíduo que se viu afetado por uma decisão algorítmica, e nesse caso, do meu ponto de vista, a lei é bem clara, que ela não quer uma explicação que revele, né, o segredo comercial, o código-fonte do algoritmo, mas sim uma explicação que seja compreensível por um ser humano médio, né? Quais foram os parâmetros, quais foram os critérios considerados para que se possa fazer uma avaliação sobre a legitimidade desses critérios, ou até mesmo corrigir eventuais equívocos que tenham sido cometidos, né, quando da consideração dos dados pessoais que foram utilizados naquela decisão algorítmica. Então, a princípio, para mim, eu não acho que o direito à explicação da formação do preço encontra um limite na propriedade intelectual, justamente porque a explicação não corresponde, né, à revelação de um segredo comercial, a princípio, né, numa primeira visão. O que você acha? Faz sentido? Faz demais. Eu acho longe de ser em cima do muro, doutora Miriam. Foi maravilhosa, trouxe elementos principiológicos aqui já bem interessantes, que eu certamente já lançarei mão na pesquisa e no próprio seminário amanhã, professor. E fico muito feliz, fico profundamente agradecido pela resposta. Foi bem elucidativa. Ok. Então, pessoal, dando sequência aqui aos nossos trabalhos, tá? Próximo item a gente vai falar sobre tutela jurisdicional. Ficou aí por conta da Ana Beatriz. Dando um adiantamentozinho, né? Em razão das complexidades de algoritmo de Big Data, como isso futuramente pode acabar reestruturando as demandas, né? Então, Ana, você pode desbloquear seu microfone. Bom dia, obrigada, professora Miriam, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, assim, tão de última hora.
Obrigada, professor Ricardo, também, por trazer para a gente essa oportunidade de organizar esse webinar. A gente falou aqui, até nas suas respostas, né, sobre a questão de algoritmo, a questão de regular, não regular, de transparência, de direito à explicação, mas se tudo falha, se nada disso funciona, a gente vai desembocar no judiciário. E é bom que as coisas cheguem também ao judiciário, porque é ali que a gente reforça, né, os direitos que são garantidos pela lei, pela Constituição, esses entendimentos que a gente já tem tão caros nessa matéria regulatória e nessa matéria de consumo. E pensando assim, como é complexa essa questão de algoritmo, né? Até o caso recente a gente teve o da Decolar, e que foi a Booking, foi uma concorrente que fez a denúncia, eu fico pensando no consumidor, como é que ele sabe, né? Se ele está sendo discriminado ou não, como é que isso vai ser acessível, e até como é que o juiz vai saber se está sendo respeitado ou não, se ele der uma decisão de que não é para se discriminar, de que não é para se tirar oportunidades, né? Como nas outras respostas a senhora também trouxe para a gente, né? As oportunidades de aquisição de um bem de consumo, até de entrevista de emprego, né? Então, tendo em vista todo esse terreno ainda um pouco cinzento que a gente tem em questão de algoritmo, quando chega no judiciário, quais são os caminhos que a gente poderia adotar para estruturar uma decisão judicial, para construir um processo estruturante, para ter certeza de que essa decisão vai ser respeitada depois e a tutela vai ser efetiva? Excelente, Ana Beatriz. Eu acho que é uma questão extremamente pragmática, extremamente importante. E eu já vou de antemão dizer que eu entendo muito pouco de processo civil, para não dizer quase nada, mas que, enfim, do ponto de vista de quem trabalha no poder público e tem acompanhado alguns setores que são extremamente judicializados, eu posso talvez trazer aqui alguns elementos para apoiar essa reflexão, tá? E o que me parece é que, assim, em primeiro lugar, é muito difícil setorizar ou circunscrever a um setor específico essa questão do uso de algoritmos. Então, muitas vezes a gente vai ver um problema ali, né, a ponta do iceberg, como eu disse, numa relação de consumo, mas aquela decisão, ela eventualmente vai ter um impacto sistêmico muito mais amplo, sabe? Então, vai impactar não apenas ali, por exemplo, a questão dos preços personalizados, mas vai gerar desdobramentos, por exemplo, no campo da proteção de dados pessoais ou no campo, né, dos usuários de serviços públicos, cidadãos. E nesse sentido, me parece que as decisões judiciais sobre esse tema deveriam partir de um ponto de compreensão da transversalidade dos impactos dessas decisões, sabe? E também a partir de um ponto de vista também transversal, que considere as peculiaridades, os variados contextos, das diferentes posições assumidas pelos sujeitos de direitos, que podem ser cidadão, titular, consumidor, empregado, e assim por diante. E aqui me parece que uma constatação, enfim, sem nenhum demérito ao judiciário, é que possivelmente o Poder Judiciário não estará preparado para lidar com questões muito complexas associadas à discriminação algorítmica, ou, enfim, de modo geral, o uso de algoritmos no contexto de relações de consumo ou de outras relações jurídicas, sabe? Então, me parece que uma boa prática, a princípio, é uma coisa que a gente tem visto o STF fazer em casos que sejam mais complexos, mais ligados à tecnologia, é abrir o processo judicial à oitiva de diversos interessados e de especialistas, sabe? E nesse sentido, é importante também, me parece, que o judiciário reconheça as suas limitações institucionais, suas limitações técnicas, de certo modo, e siga um pouquinho aquele caminho que foi até apontado pelo ministro Fux num voto no STF, não me lembro qual foi o caso concreto agora exatamente, no qual ele menciona essa questão da deferência às decisões técnicas tomadas por órgãos especializados, como é o caso da própria ANPD, como pode eventualmente ser o caso de outros órgãos públicos, né, de agências reguladoras, eventualmente. E eu acho que um segundo aspecto, que eu até já comentei um pouquinho, é que muitas vezes, ainda que você tenha ali um caso individual, né, a decisão, o conflito em torno desses temas pode acabar tendo impacto sobre a definição de valores públicos relevantes, e mesmo a organização de instituições. Então, a interpretação do princípio da não discriminação, por exemplo, a interpretação da amplitude do direito à explicação, né? Ou mesmo os limites ao uso de tecnologias como reconhecimento facial vão ter desdobramentos que transcendem muito aquela decisão individual. E essa é uma questão que nós já temos enfrentado aqui no Brasil, né? O efeito sistêmico de decisões que são aparentemente individuais, muito comum nos casos envolvendo direito e tecnologia. E eu poderia falar, por exemplo, do caso Max Schrems, que é um caso envolvendo transferências internacionais de dados, né, na Europa. Poderia falar, por exemplo, do caso Daniela Ciccarelli, né, que o pessoal mais novo nem vai lembrar,
mas um caso mais recente, casos bloqueios de WhatsApp, né, em que havia decisões judiciais individuais determinando o bloqueio do aplicativo em função do não cumprimento de ordens judiciais, que gerou um impacto sistêmico tremendo, enfim, uma série de ações levadas perante o Supremo que, enfim, ainda estão pendentes de discussão. Então, o que me parece, assim, sem trazer uma resposta definitiva, é que reconhecer essas implicações sistêmicas é fundamental para que o judiciário possa atuar, né, de uma maneira mais segura nesses temas e trazer também mais segurança para a sociedade como um todo. E aí, como fazer isso processualmente, eu acho, Ana Beatriz, que você tem mais condições do que eu de dizer, porque realmente tem questões realmente de, enfim, da forma, do momento, né, de incluir esses diversos aspectos na análise do magistrado que talvez não sejam triviais. Realmente não são triviais, é até para alongar um pouquinho a discussão. Eu sei que você disse que processo civil não é muito a sua praia, mas a gente pensa em instrumentos coletivos, assim, você mesmo citou de trazer especialistas técnicos, trazer a amicus curiae, talvez expandir o uso para demandas individuais, né? E até pensar que a gente tem uma relação desigual e aonde vem o conceito de abusividade que a gente vai extrair dessa desigualdade, né? Talvez até sobre a questão, refletir sobre o ônus da prova, né? Com quem que ficaria, né? Dentro do seu ponto de ouvir especialistas, saber rapidamente, assim, se você acredita que esse é um caminho que a gente vai ter, que é trazer esses instrumentos do coletivo para o individual, tendo em vista também esses impactos sistêmicos. Eu tendo a achar, Ana Beatriz, que o magistrado dificilmente terá segurança para decidir casos mais complexos se ele não tiver como lançar mão desses instrumentos, sabe? E o que a gente tem visto o STF fazer em todos esses casos, enfim, de liberdade de expressão nas redes, de bloqueio de aplicativos, de cooperação jurídica internacional para obtenção de provas no meio judicial, é fazer uso de audiências públicas, né, de ferramentas amplas, de admitir um monte de amicus curiae, né, justamente para permitir que mais variados pontos de vista sejam considerados e que os efeitos sistêmicos sejam bem compreendidos. E lembrando que esses efeitos sistêmicos não são apenas domésticos, mas inclusive transnacionais em determinados casos, sabe? Então, eu tendo a achar que vai ser inevitável pensar em mecanismos de permitir que o magistrado tenha acesso a essa pluralidade de pontos de vistas. Eu só não sei como estruturar isso dentro do processo civil, sabe? Dentro do CPC, dentro da dinâmica que nós temos hoje, e pensando, por exemplo, em precedentes e tal. Isso leva um tempo, né? Até que se sedimente uma interpretação, até que se forme realmente uma jurisprudência estável, né? E eu acho que esse período, assim, de acomodação de novos temas é um período normalmente muito confuso, e quanto mais a gente puder fazer uso de, enfim, ferramentas para trazer decisões que sejam realmente mais cientes dos seus impactos, melhor será, sabe? Mas aí eu acho que você, Ana Beatriz, talvez como pesquisadora do tema e como profissional também que atua com o processo no seu dia a dia, pode trazer uma contribuição muito relevante aí nos seus estudos para a gente pensar sobre essas questões. Obrigada, professora. Ótimas reflexões, ótima resposta, esclarecimentos que abrem a nossa cabeça para continuar pesquisando o tema. A professora dá uma vontade de a gente quebrar o protocolo e assistir assim, né? Apreciando. Então, a gente encerrando nossos blocos aqui. Alguém tem mais algum levantamento, um questionamento final para fazer? Ou está todo mundo satisfeito igual eu? Opa! Eu queria, na verdade, agradecer as excelentes reflexões, assim, acho que um roteiro de perguntas muito interessantes, realmente correspondem talvez ao estado da arte da discussão que a gente está tendo nesse momento, e eu queria então, enfim, parabenizar os alunos pela formulação das questões e pelo interesse em pesquisar esses temas, porque são questões que a gente tem que enfrentar enquanto sociedade, né, e a academia é um espaço para que esses debates possam ser amadurecidos. Então, parabéns a vocês todos e ao professor Morishita por ter organizado também esse momento de debate. Para mim foi super interessante falar sobre esses pontos e espero que as reflexões possam ajudar. E fiquem à vontade para discordar também, inclusive, porque é a partir das discordâncias que a gente vai avançando e aprendendo, né? Então, super obrigada. Então, antes de devolver para o professor finalizar, agradecer a presença da professora mais uma vez, mesmo o convite sendo corrido. Agradecer ao professor pela oportunidade da gente montar esse momento aqui de conhecimento. E aos meus prezados colegas aí, alguns são de mestrado, outros são de doutorado, mas continuam sendo meus colegas de qualquer forma. Ok? Agradecimentos gerais.
professor. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos pela participação. Quero fazer um registro que eu acho que é muito importante, né? Primeiro é a felicidade da gente ter no nosso país uma pessoa como a professora Miriam à frente da autoridade, né? Não é só o preparo e a competência, mas é também essa capacidade humana e esse talento incrível para pensar, para refletir. E notem todos, né? A professora Miriam tem uma delicadeza para colocar cada tema e como isso facilita o processo de comunicação, traz confiança, traz, de fato, uma abertura imensa para todos nós. Então, olha, professora Miriam, deixo esse registro aqui da nossa sorte de ter a senhora no país e no IDP também, como uma das nossas professoras, que pode ajudar tanto aqui a todos os consumidores, a toda a sociedade brasileira. Então, quero deixar esse registro aqui de cumprimento, de agradecimento, reconhecer o trabalho inestimável do ponto de vista técnico, científico, de políticas públicas e essa contribuição imensa que a senhora dá para todos nós. E, por último, cumprimentar aqui os nossos alunos aqui pelo compromisso, pelo dispêndio, pelo investimento do tempo deles para fazer cada uma dessas pesquisas e pelo compromisso com a ciência de fazer um debate aberto, de fazer um debate livre, né, contribuindo com todos aqui, todo esse processo. Então, com isso, agradecendo aqui a presença de todos, a professora Miriam, ao Nilson, ao Lucas, a Ana Beatriz, a Simara, ao Tiago aqui, que ajudaram a fazer esse webinar para todos. Então, a todos que nos assistiram aqui, nos acompanharam, o nosso agradecimento. Então, com isso, eu declaro encerrado o nosso webinar. Muito obrigado.